18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, são 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. A informação, a notícia pra você até às 7 da noite. Hoje é quinta, hein? Quinta-feira, 18 de novembro. O ano é 2021, não é isso, Carimilhão? Boa noite. Exatamente. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano e também para você que nos acompanha ao vivo em cores através do Instagram pelo @18horasnews. Boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. O monitor da violência revela que, na contramão do país, o Amazonas é o estado que registra o maior crescimento em mortes violentas no país. E este ano, a gestão do governador Wilson Lima já investiu mais recursos em propaganda e publicidade do que em áreas como ciência, tecnologia e habitação. A crise na segurança pública no Amazonas chega no município de Beuri. A Justiça determinou por liminar que o estado do Amazonas recomponha o efetivo policial no município. Essas e outras notícias, os principais destaques desta quinta-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a eleição suplementar em Quari está um verdadeiro vale-tudo. O governador Wilson Lima está sendo acusado pelo Ministério Público Eleitoral de abuso de poder político e econômico para beneficiar o candidato do partido dele, o PSC. Exatamente, Carlão. Ontem, os promotores Thiago de Melo Freire e Márcio Pereira de Melo entraram com uma ação contra o governador Wilson Lima, que tenta favorecer o candidato do PSC, Robson Tiradentes Júnior, na disputa pela prefeitura do município com o programa Detran Cidadão. Esse programa vai emitir gratuitamente a Carteira Nacional de Habilitação, isenção de taxas para cursos para mototaxistas e ainda distribuir capacetes e coletes aos profissionais. Acontece que em ano eleitoral, que é o caso de Quari, esse tipo de benefício é proibido pela legislação. O Ministério Público apontou que a distribuição dos benefícios do programa Detran Cidadão começou exatamente há 18 dias das eleições. E, além disso, não é programa essencial de atendimento à pandemia. Não pode ser executado em época eleitoral. Foi aprovado neste mesmo ano, o que significa que não tem previsão orçamentária e, evidentemente, desequilibra o pleito. Exatamente. Essas ações são chamadas de condutas vedadas, ou seja, proibidas aos gestores públicos em período eleitoral em todo o país, segundo o Ministério Público. E essa ação pede para a Justiça Eleitoral que o governo de Wilson Lima suspenda imediatamente a distribuição de capacetes, coletes e o que estiver dentro do programa no município de Quari e que só seja retomado, tudo isso após o fim das eleições. Olha, e essa não é a primeira denúncia de uso do poder econômico na eleição de Quari. Na semana passada, a juíza eleitoral Mônica Cristina Raposo determinou uma inspeção no navio Iana 3 do governo do estado que aportou no município para oficialmente entregar os cartões de auxílio permanente. Mas os adversários de Robson Tiradentes fizeram fotos e vídeos afirmando que supostamente o navio tem também estoque de ranchos e outros benefícios. A juíza ainda não revelou o resultado da inspeção. E a ação do Ministério Público Eleitoral quer impedir o abuso do poder econômico e político por parte do governador Wilson Lima para favorecer o candidato do grupo dele nas eleições suplementares de Quari. Os promotores afirmam que não é coincidência o fato do governador Wilson Lima escolher justamente o município de Quari para lançar no interior um programa que oferece a gratuidade para a emissão de carteira de habilitação, de cursos e distribuição de 40 mil capacetes para mototaxistas. E essas denúncias foram repercutidas hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. A repórter Artemisa Gadelha está aqui nos estúdios, acompanhou toda essa repercussão na Assembleia Legislativa e conta mais detalhes pra gente, não é? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 Horas.
18 horas. Olha, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas se posicionaram sobre este assunto, foram à tribuna e exigiram eleições limpas. Mas antes de ouvir os parlamentares, vamos entender o que realmente está acontecendo em Quari e por que dessa ação. Olha, segundo denúncias, como vocês mesmos falaram, né? O governador Wilson Lima está distribuindo bens e serviços pagos para conseguir votos para o candidato Robson Tiradentes, do PSC, mesmo partido do governador. E quem abriu essa discussão foi a deputada Maiara Pinheiro, do PP. Ela, então, abriu a discussão na tribuna, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, esta manhã. Vamos ouvir, então, a deputada Maiara Pinheiro. Trocaram o delegado-geral, o delegado do município, trocaram o comando municipal da Polícia Militar, trocaram o juiz eleitoral, trocaram o chefe de cartório. Isso é para que a população saiba como que funciona os bastidores na política amazonense. Esses policiais, eles estão frequentemente constrangindo a população, vistoriando o cidadão de bem em toda e qualquer esquina, tratando as pessoas como bandidos. Eu venho aqui pedir, mais uma vez, isenção da máquina estadual, como manda a democracia brasileira, e buscar realmente por um pleito limpo, isento, justo e que respeite o povo quarense. Ouvimos então a deputada Maiara Pinheiro, do PP, ela que abriu então as discussões ali na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós ouvimos também o deputado, o delegado Péricles, ele que deu continuidade à fala então da deputada Maiara Pinheiro. Vamos acompanhar também o discurso dele na tribuna esta manhã na Assembleia. Todos nós devemos ser contra o uso da máquina pública no período eleitoral. Não se admite, seja do município, seja do estado, seja do governo federal, não se admite isso. Peço a atuação do Ministério Público, inclusive há também a Força Federal lá em Quari, para que se apure esses fatos de ilícitos eleitorais praticados lá em Quari. Causa realmente estranheza, né, o comandante da Polícia Militar sair do cargo para diretamente exercer ou concorrer na vaga de vice-prefeito, e logo em seguida o comandante do batalhão da Polícia Militar de Quari, que é um excelente oficial que eu conheço, que é o Major Pedro, ser afastado. O delegado de polícia, que eu também conheço, sei da sua seriedade, também ser afastado. Na verdade, pediu férias, né, por conta de certas pressões que ele sofreu, entendeu? E o efetivo, que não é bom em nenhum município do estado, tanto da PM quanto da Polícia Civil, de repente é reforçado. Reforçado não, se colocou lá acho que uns 3 batalhões da Polícia Militar nesse período. Então isso deve ser observado, sim. Eu não compactuo com esse tipo de atitude, entendeu? E precisamos apurar. Então conte com o meu apoio. Ouvimos então o deputado delegado Péricles, e ele fala aí que é preciso também, além da investigação, né, além dessa ação do Ministério Público, né, que entrou aí na Justiça, né, Federal, também o Poder Federal, que ele também entre em ação no município de Quari. E agora nós vamos ouvir então o deputado Serafim Correia, ele também que se posicionou e falou também que gostaria, né, que tivéssemos aí em Quari eleições limpas. Nós queremos eleições limpas. No caso, acumulam-se denúncias de uso de máquina pública, e nós não queremos uso de máquina pública da parte de ninguém, nem de parte do município, nem de parte do estado, nem de parte da União, porque senão isso vira uma guerra, ao invés de ser, como disse, a festa da democracia. Nós queremos que o povo tenha a liberdade de se manifestar e que ao final vença aquele que o povo quer, independentemente de você gostar ou de você não gostar, porque a vontade do povo é soberana. Então eu reitero aqui a minha posição, que é a posição de um democrata que já disputou 16 eleições, ganhou 5 e perdeu 11.
Portanto, sempre respeitando o resultado das urnas, sem nenhuma mágoa e sem nenhum ressentimento. Ouvimos então o deputado Serafim Correia, ele que fala aí, olha, que disputou, né? Depois de tantas eleições, 16 eleições, perdeu 11, ganhou 5. E acatou, né, a vontade do povo, né? A vontade democrática. Para ele, o que é mais importante é a democracia, né? O que vale é realmente o que o povo gostaria, né? De ver quem, o candidato dele, né, ser eleito realmente. Agora são denúncias gravíssimas e precisam sim ser apuradas. Sim, inclusive, quem falou sobre isso também foi o deputado Wilker Barreto. E ele falou que a denúncia não é só no município de Coari, não. Essa denúncia, ela se estende a outros municípios do estado do Amazonas. Vamos ouvir, então, o deputado Wilker Barreto, do Partido Podemos. O uso eleitoreiro da distribuição dos cartões do auxílio permanente. Eu tenho denúncias de várias prefeituras. Ontem, presidente Roberto Cidade, entrei em contato com o presidente da Associação dos Municípios, prefeito Manaquiri, Jair Souto. Para minha tristeza, o que era denúncia se materializou, a prova cabal de que os cartões estão sendo distribuídos por agentes políticos no interior, que me leva a não também acreditar na lisura do processo da capital. Por quê, senhor presidente? O deputado Ângelos Figueira já foi prefeito inúmeras vezes de Manacapu. Deputado Ângelos, quem conhece a pobreza do município, o mapa da fome, é a Secretaria de Ação Social de cada cidade. Sabe o que está acontecendo hoje, deputado Ângelos? Os cartões estão sendo entregues por agentes políticos, sem passar pelo crivo da assistência social da prefeitura. Ouvimos então o deputado Wilker Barreto, ele que é do Partido Podemos. São várias denúncias, né, Karime? Aí o uso da máquina pública nessa questão das eleições ali do município de Coari. Ele fala aí também, né, em relação aos cartões do auxílio permanente. Eu não sei se você citou, além, né, das 300 mil carteiras, o governo do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, deve distribuir também 40 mil capacetes para mototaxistas. Exatamente. Né? Além dos cursos. Além dos cursos e coletes também para esses profissionais. Nada contra distribuir, lógico que não, mas é todo o contexto político das eleições do município de Coari. Exatamente, estamos há menos de um ano, né? Menos de um ano para as eleições. Olha, nós entramos em contato também com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade, mas ele não deu retorno. E também com o líder do governo na Assembleia Legislativa, Felipe Souza, que também não respondeu às nossas solicitações até o fechamento dessa matéria. Muitíssimo obrigada, Artemisa. Realmente, o uso do poder econômico e político numa campanha política é inaceitável, é criminoso sim. A justiça deve agir para que a vontade do povo prevaleça. Afinal de contas, estamos sim numa democracia. 6h13 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, na contramão do país que vem registrando queda nos índices de violência urbana, o Amazonas registrou um aumento no número de mortes violentas. Exatamente, Carlão. Os dados são do Índice Nacional de Homicídios, criado pelo site G1, e mostram que houve quase 1.000 assassinatos entre janeiro e setembro deste ano aqui no Amazonas. Já em 2020, no ano passado, no mesmo período, foram 720 assassinatos registrados. Karime, isso representa um aumento de 38,6% nos índices de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, e coloca o Amazonas como o estado do Brasil com o maior registro de crimes ocorridos de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Hector Silva. O Amazonas sofreu um aumento de 38,6% no número de assassinatos em comparação ao ano passado. Os dados que foram obtidos pelo Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, mostram que entre os meses de janeiro a setembro houveram 998 mortes nos 7 primeiros meses de 2021, contra 720 no mesmo período em 2020.
Com esses números, o Amazonas segue na contramão do que o país vem vivendo, com uma queda no número de homicídios na soma de todos os estados, somando 30.954 mortes em 2021 contra 32.471 no ano passado. Para o especialista em segurança pública Messi Elmer, os dados são preocupantes. O especialista ainda afirma que outro dado significativo é o fato de a maioria das mortes guardar uma relação muito direta com o tráfico de drogas e com a atuação de organizações criminosas que agem no estado. Essa relação, ela é direta, vamos dizer assim, do ponto de vista da violência, né? A gente tem o entendimento de que não somente os crimes como a utilização de violência, tem assim como relacionados até mesmo aos crimes contra o patrimônio, tem uma identificação muito próxima, né, daquilo que se tem como a atividade do tráfico, né, do tráfico de drogas. Para o especialista, o Brasil e o Amazonas precisam rever sua política de drogas, a fim de resolver os problemas da violência. O que eu acho importante destacar é que essa relação com o tráfico, ela conclui a uma necessidade de reflexão da sociedade sobre a política sobre drogas. Essa é a grande situação, porque a atividade do tráfico em si, ela já é uma atividade conhecida da sociedade há algumas décadas. Então, o que se tem como novidade é a necessidade de enfrentar esse problema de uma forma diferente. Porque aí já dizia Einstein, né? Se uma coisa você faz da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, a necessidade que a sociedade precisa ter é de refletir sobre a política de enfrentamento. Então, em alguma forma, nós precisamos aprender com outros modelos de desenvolvimento social, como Portugal, por exemplo, o próprio Estados Unidos, que vem alterando a sua política sobre drogas, e tentar extrair desses modelos alguma coisa positiva para a sociedade brasileira. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, o fato é que essa onda de violência aqui no Amazonas é resultado da péssima gestão dos órgãos de segurança no estado. Todo mundo sabe que a bandidagem tomou conta do Amazonas e intimida até mesmo as forças de segurança. Quem dita as regras, quem exerce de fato o poder, são as facções criminosas, e isso acontece tanto aqui na capital quanto no interior do estado, o que é uma vergonha para todos nós. Karim, isso também é resultado da crise que surgiu no comando da segurança pública. O secretário de inteligência, o Samir Freire, foi preso na Operação Garimpo Urbano por usar a estrutura do estado para roubar ouro de garimpeiros. O então secretário de segurança, Lousmar Bonatti, também foi exonerado após uma série de eventos violentos promovidos pelas facções. Na ocasião, prédios públicos e privados, além de ônibus, foram incendiados numa ação das facções para mostrar força, poder. Carlão, e a gente lembra também que nessa ocasião teve toque de recolher que foi imposto pela criminalidade e o Estado simplesmente obedeceu sem nenhuma reação. A verdade é que a segurança do Amazonas entrou em colapso e o resultado é o aumento dos crimes, dos assassinatos e dos roubos. A população nunca se sentiu tão desprotegida, tão amedrontada, e tudo isso com a permissão das nossas autoridades. Você está ouvindo 18 Horas. Agora às 6 horas e 18 minutos, vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, tudo bem? Então vamos lá, agora temos mais um capítulo sobre a questão aí da mudança, da questão das eleições para o ano que vem, né? O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirmou que o PL vai rachar caso se confirme a filiação do presidente Bolsonaro lá no Partido Liberal. Conta pra gente, Carlos Eduardo. Mais um capítulo dessa história, né, Karime? Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Não acaba, só acaba lá em outubro do ano que vem. É verdade. Olha, gente, enquanto o presidente Jair Bolsonaro e o Partido Liberal avançam nessa formalização, nessa tentativa de formalização da parceria rumo às eleições de 2022, o deputado Marcelo Ramos prepara a saída dele do partido, junto com outros parlamentares. Mas ele quer uma saída honrosa, pela porta da frente, quer evitar uma briga com o partido. A previsão é que o PL perca, além de Marcelo Ramos, outros 4 parlamentares da bancada da Câmara. Marcelo Ramos hoje criticou mais uma vez a possível filiação de Jair Bolsonaro ao PL e disse que se houver
de fato essa filiação, ele não vai dividir o mesmo palanque com o presidente da República. Ao site Metrópolis, ele disse que com o Bolsonaro, o PL vai ter o mesmo futuro do PSL, um partido esfacelado graças a Bolsonaro e aos filhos dele. Marcelo Ramos mandou um áudio pra gente, num tom mais diplomático dessa vez. Ele disse que vai aguardar o posicionamento do partido para então decidir se vai ou não sair do PL. Vamos ouvir o que ele disse. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada sobre essa questão da filiação. Eu vou esperar o que vai ser decidido em relação à filiação do presidente, a formalização disso, para a partir daí conversar com o meu partido, com o presidente do meu partido, que merece todo o meu respeito, ver quais são as condições que ele me propõe. Só uma certeza eu tenho, de que eu não estarei no palanque do presidente Bolsonaro e que ele não será o meu candidato a presidente. Quanto à questão partidária, eu vou tomar uma decisão mais à frente, com absoluta prudência. E esse é o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, sobre a possível filiação, a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL, Partido Liberal. Carlos Eduardo. Se posicionou ele, hein? Exato. Se posicionou, mas a situação dele é um pouco difícil, né? Porque, afinal de contas, é o presidente da República de quem ele é oposição, né? Uma oposição ferrenha. Agora, Karime e Carlão, enquanto isso, o PL segue avançando, mas ainda não há uma data definida para a filiação do presidente ao PL. Isso significa que a conversa ainda não acabou. O presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, segue negociando com os estados. Por quê? A intenção do presidente Bolsonaro é que todas as coligações nos estados estejam alinhadas a apoiar a candidatura dele. Ninguém do PL poderá apoiar chapas da esquerda. Então, Bolsonaro está montando uma estratégia de guerra para disputar as eleições do ano que vem, mobilizando toda a direita conservadora. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, oi. Ô Carlão, desculpa, Carlão. Tranquilo. Eu só preciso mudar um pouquinho de assunto. Antes de passar para você, eu queria só dar um adendo muito importante. Só mudando essa questão da política das eleições, o Senado aprovou hoje um projeto de lei de autoria da CPI da pandemia, que institui o dia 12 de março como Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Essa data assinala a primeira morte por Covid no Brasil. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. A senadora Simone Tebet foi a relatora dessa matéria. Ela falou da importância de homenagear não só as vítimas, mas os familiares que viveram o horror dessa pandemia. Ela também destacou que esse projeto homenageia todos os profissionais da saúde e principalmente o Sistema Único de Saúde. Eu pedi esse parêntese a você, sim, Carlão, para a gente destacar esse ponto que é muito importante. Viu, Carlão? Volto com você. Com certeza. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou mudanças no uso de assinaturas eletrônicas para apoiar a criação de partidos políticos. E isso muda o quê? Quais são essas mudanças? O que influencia no final? Carlão, é só uma questão digital. O TSE aprovou hoje essa resolução que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas para apoiar a criação de partidos. Trata-se do novo sistema de apoiamento a partido em formação. Ele permite que novas legendas coletem assinaturas com o uso de certificação digital, ou seja, tornar a coisa cada vez mais ágil, mais digital, evitar aquela questão da coleta de milhões e milhões de assinaturas. Exatamente, facilita o processo. Dessa maneira, o cidadão que quiser apoiar a criação de um partido pode preencher uma ficha específica manualmente ou de forma eletrônica, desde que ele tenha o certificado digital. Os partidos em fase de criação, como no caso União Brasil, que a gente sabe que foi a fusão do DEM com o PSL, continuam sendo os únicos aptos a colher assinaturas e também apresentar essas assinaturas à Justiça Eleitoral, seja na forma física ou eletrônica. Atualmente, o Brasil tem 84 partidos em processo de formação. Já tem pouco partido, né? Deve ter pouco. Quase não já tem. querem mais 84, Carlão. Em processo de formação é muito, 84? Tem 84 na fila. Por nesse enquanto momento, ainda, segundo né? o site do TSE. Por enquanto ainda. Carlão e Karime. Okay. Carlos Eduardo, rapidinho, então. O presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar lá, todo empolgado,
dizendo que até reajuste salarial para todos os servidores. Mas hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que não há espaço para reajuste dos servidores na PEC dos precatórios. E agora, como é que fica a questão? Polêmica. Karime, quem acompanhou os noticiários essa semana viu que o presidente Bolsonaro disse que se a PEC dos precatórios for aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, promulgada pelo Congresso Nacional, ele vai aproveitar a brecha no orçamento também para dar reajuste a todos os servidores públicos federais. A gente falou nisso aqui ontem, que eu saiba, ontem ou foi anteontem. A PEC vai abrir um espaço fiscal de 90 bilhões de reais no orçamento da União, mas esse dinheiro já está todo alocado, inclusive para pagar o Auxílio Brasil. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou a possibilidade de a PEC dos precatórios abrir espaço fiscal para bancar o reajuste dos servidores públicos federais, como sugeriu o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse hoje à tarde lá na Câmara dos Deputados. Eu absolutamente não vi esse espaço, não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento. E eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões de plenário seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos, a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. É isso, tá dito aí palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira, a respeito desse possível reajuste para todos os servidores, caso a PEC dos precatórios seja aprovada. Carlos Eduardo. Karime, aí a gente pergunta, o servidor público federal nesse momento deve estar perguntando, e aí como é que fica? Não fica. O presidente Jair Bolsonaro falou mais uma vez ao vento, né? Sem nenhuma base técnica, sem falar com a sua equipe econômica, decidiu dar essa informação, criando uma expectativa que com certeza não será atendida, mais uma vez. Agora, Karime, sobre PEC dos precatórios, que tramita no Senado, já o texto passou pela Câmara, agora está no Senado. Com muita resistência a essa tramitação, o líder do governo e o relator da PEC, o senador Fernando Bezerra, está fazendo já as mudanças no texto que foi aprovado na Câmara para ver se ele consegue passar a matéria no Senado. A previsão é que a PEC seja votada no próximo dia 30 desse mês na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Vale lembrar que só depois de promulgar a PEC dos precatórios é que os beneficiários do Auxílio Brasil terão um benefício turbinado, digamos assim, no valor de R$400. Atualmente é R$237 que começou a ser pago essa semana. Agora, Karime e Carlão, antes de encerrar, mais uma vez falando de pandemia, de CPI da pandemia, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia segue para os Ministérios Públicos estadual, daí do estado do Amazonas, e federal, também do estado do Amazonas. O documento, o relatório final, vai ser entregue pelo senador Omar Aziz na manhã da próxima segunda-feira, no dia 22. O documento vai subsidiar esses órgãos, os dois Ministérios Públicos, federal e estadual, relacionadas à gestão da pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. 18 horas. São 6 horas e 28 minutos e ainda hoje, aqui no 18 horas. Este ano, a gestão do governador Wilson Lima já investiu mais recursos em publicidade do que em áreas como ciência e tecnologia e também habitação. Esse assunto logo depois da playlist do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e não para de chover já há algum tempo, inclusive, hein? Vamos conferir se esta noite a chuva continua. Será se hoje chove? Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Sim, Carlão, deve continuar chovendo, sim. Segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 90%, tá? Pancadas de chuva durante a noite e essa madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 68% e 97%. E hoje, por causa da forte chuva, parte do muro de uma casa na rua Francisco das Chagas, lá no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus, caiu, desabou, tá? Mas ninguém saiu ferido. A Defesa Civil informou que o Instituto Nacional de Meteorologia registrou nas últimas 24 horas a pluviometria de 22 milímetros de média para a cidade de Manaus. Hoje, a zona leste foi a mais afetada. Olha, o Rio Negro encheu mais 6 centímetros de ontem para hoje e registra agora, lá no porto de Manaus, a marca de 19 metros e 91 centímetros. O Rio Negro subiu 47 centímetros desde que o nível das águas saiu do ponto zero no dia 5 de novembro e começou o processo de cheia com 1 centímetro a mais no dia seguinte. Nos últimos 12 dias, a média de subida das águas é de quase 4 centímetros. Olha, esse ano a gestão do governador Wilson Lima já investiu mais recursos em propaganda e publicidade do que em áreas super importantes como ciência e tecnologia, agricultura e também habitação. Pois é, segundo a Secretaria de Fazenda do Estado e o Portal da Transparência, até esta semana foram empenhados para a comunicação mais de 222 milhões de reais, contra apenas 98 milhões de reais para a ciência e tecnologia, gente, a área tão exigida na descoberta da vacina aí contra o novo coronavírus. A pesquisadora do INPA, Sônia Alfaia, critica o disparate entre os investimentos e diz que o que se vê no Amazonas é o mesmo negacionismo científico presenciado em todo o país. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes. Se a propaganda é a alma do negócio, no governo Wilson Lima, ela é não apenas a alma, mas também o espírito e o corpo, com todos os seus órgãos vitais. Explica-se. Na atual gestão, o governo já empenhou mais recursos esse ano na função orçamentária comunicações, que inclui os gastos com propaganda e publicidade, do que em funções de ciência e tecnologia, agricultura, cultura, habitação, urbanismo, desporto e lazer. É o que revelam os números oficiais da Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado e do Portal da Transparência do Amazonas. Para se ter noção do que estamos falando, até o dia 16 de novembro, terça-feira dessa semana, o governo do Estado já tinha empenhado mais de 222 milhões de reais para a comunicação. Desse total, mais de 193 milhões 435 mil reais foram na subfunção de comunicação social, que inclui a propaganda e publicidade. Em contrapartida, no mesmo período, foram empenhados 214 milhões e meio de reais para a agricultura, 151 milhões de reais para a cultura, 92 milhões de reais para a ciência e tecnologia, 104 milhões de reais em assistência social e 39 milhões e 800 mil reais para o setor de habitação. O pouco valor destinado à área da ciência e tecnologia, que em meio à pandemia do novo coronavírus se revelou tão fundamental, foi criticado pela pesquisadora do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Sônia Alfaia. Para ela, o que se vê no Amazonas é o mesmo negacionismo científico presenciado em todo o país, onde a ciência foi colocada no fundo do poço. Prova disso é o empenho de 92 milhões de reais em pesquisa, ante aos mais de 190 milhões de reais destinados à propaganda do governador Wilson Lima. Parece que os nossos governantes esqueceram-se muito rápido do papel que teve a ciência no mundo, a dedicação que tiveram os cientistas em criar em tempo recorde as vacinas contra a Covid-19. Aqui no INPA, por exemplo, que é o principal instituto de pesquisas da Amazônia, pela primeira vez na história desse instituto, não se tem recurso para fazer uma simples excursão de campo. No governo federal, nós tivemos um corte de mais de 90% dos recursos destinados para ciência e tecnologia, principalmente para apoio de bolsas de pesquisa. Enquanto aqui no Amazonas nós temos um governo que gasta o dobro em propaganda do que investe em ciência e tecnologia. Sim,
Investir em ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Fazer pesquisa na Amazônia, nós sabemos que não é barato. As distâncias são longas, o combustível é caro, então os recursos para ciência e tecnologia deveriam ser muito maior. Já o disparate entre o investimento em propaganda dos feitos do governador Wilson Lima e o setor de habitação, que recebeu um dos menores orçamentos esse ano e detém um dos maiores déficits habitacionais do país, foi duramente repelido pela dirigente nacional do movimento de luta pela moradia no Amazonas, Neila Gomes dos Santos. Infelizmente, tanto o governo federal como o município e o governo estadual, o governo Wilson Lima, não estão priorizando isso. Tanto que a gente vê que investe 39 milhões em habitação, né? Só para tocar obras. Então, o que a gente vê é outras coisas sendo priorizadas que para a gente não é essencial, né? Investir na autopromoção, para a gente investir 39 milhões em habitação e mais de 200 milhões em comunicação, acho que está demonstrando que o governo Wilson Lima não prioriza a habitação. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado sobre os números investidos em cada setor ante ao recurso destinado à propaganda, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. A lei orçamentária anual aprovada para esse ano na Assembleia Legislativa do Estado foi de 19 bilhões de reais. A previsão de orçamento para 2022 é de 21 bilhões e 700 milhões de reais, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada pelo governo à Casa Legislativa do Amazonas. A previsão orçamentária para o ano que vem é 17% maior que a desse ano. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E esses gastos milionários com propaganda no governo de Wilson Lima, em comparação com a escassez de recursos em setores fundamentais, repercutiram na Assembleia Legislativa do Estado. Carimilhão, o líder da oposição, que é o deputado Wilker Barreto, criticou os investimentos milionários para promover a imagem de Wilson Lima, enquanto hospitais sofrem com falta de investimentos. Os detalhes com Odneia Araújo. Se na promoção do governo do estado tem de mais, nos hospitais do Amazonas tem de menos. E menos dinheiro para investimento em hospitais representa aumento na já enorme fila de espera por atendimento médico e aumento de mortes sem chances de tratamento. O alerta foi feito pelo líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto. Ele lamentou o alto valor gasto pelo governador Wilson Lima com a SECOM, Secretaria de Comunicação do Estado, e o baixo valor investido nos hospitais. Segundo o parlamentar, mais de 193 milhões de reais do orçamento do Estado foram investidos em propaganda do governador Wilson Lima esse ano, enquanto os principais hospitais sofrem por falta de investimento. Ainda conforme o parlamentar, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, responsável por um grande fluxo de atendimento, recebeu apenas 71 milhões 142 mil reais em investimentos do governo. Já o Hospital do Coração Francisca Mendes, considerado referência em cirurgias cardíacas na região norte, recebeu tão somente 1.859.000 reais contra os quase 200 milhões de reais de propaganda do governo, segundo o próprio Portal da Transparência do Estado. Isso foi extraído do relatório do quadrimestre, isso não é fantasioso. A saúde, mesmo depois do colapso da primeira e segunda onda, ainda não é prioridade para esse governo. Esse governo está numa agenda politiqueira, gastos irracionais com publicidade, uso indevido de recursos para fins políticos e os hospitais em colapso. Semana que vem nós vamos iniciar as visitas, certo, nas unidades hospitalares para comprovar aquilo que os relatórios já afirmam. O governo não atenta aos próprios números que ele executa.
criação mínima de leitos de urgência e emergência, abandono do interior, investimentos em áreas equivocadas. Enquanto os gastos milionários com a propaganda do governo só aumentam, a interminável fila por cateterismo cresce a todo instante. Em um cálculo breve feito pelo deputado, os mais de 193 milhões de reais da propaganda do governo equivalem aos recursos investidos em uns 6 grandes hospitais, por exemplo. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a Secretaria de Saúde do Amazonas sobre os baixos investimentos nos hospitais ante ao alto gasto em propaganda, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E neste sábado, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania abre a campanha 16 Dias de Ativismo no Combate à Violência contra a Mulher. Para falar mais sobre essa campanha, vamos conversar com a subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania de Manaus. Vamos falar com Graça Prola. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 Horas aqui nos estúdios da Rádio Mix. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. É um imenso prazer estar aqui para falar sobre uma atividade que acontece todos os anos e aqui no município de Manaus, agora na gestão do prefeito Davi Almeida, nós vamos inaugurar a primeira edição da campanha dos 16 Dias de Ativismo 2021. Levando em consideração os dados da Secretaria de Segurança Pública, que de janeiro até agora, o mês de outubro, aponta 19.409 registros só de violência doméstica e familiar contra a mulher. E são situações registradas, e esse número se refere ao número de vítimas com violência dolosa consumada, significando a violência física, a violência psicológica, como os registros de maior incidência. Logo, a campanha de março, que começou em março, no dia 8 de março, que é o dia que se celebra a mulher, nós estendemos o ano inteiro e essa campanha, que inicia no sábado, vai até o dia 10 de dezembro, na verdade até o dia 21, mas nós encerramos cronologicamente no dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No meio dessa campanha, no dia 25, mais precisamente, é o dia em que os homens se integram na campanha, no sentido de contribuir com a redução da violência doméstica e familiar numa relação não só heterossexual, mas também nas relações domésticas e familiares homoafetivas. Esse dia 25 de novembro, é também caracterizado como o dia da campanha do Laço Branco, que significa a integração dos homens pela paz, né? Por isso que a cor... essa campanha. Boa. Agora, exatamente. A gente sabe, né? A gente ouviu falar e viu índices de que essa violência dentro das casas, essa violência doméstica aumentou muito durante o período de isolamento na pandemia, né? Aquele período que a gente precisou ficar em casa. Temos esses dados, a gente tem essa preocupação com essas pessoas, que tem pessoas que ainda ficam, né? Ainda precisam ficar isoladas? Sim. Na verdade, a pandemia, que não foi uma crise, ou que não é, né? Porque não passou ainda, é uma crise sanitária, mas ela é também, além da crise sanitária, basicamente de saúde pública, ela trouxe, na verdade, uma crise econômica e uma crise especialmente social. Uma das consequências maiores que nós estamos trabalhando nela é a violência doméstica e familiar contra mulher, crianças e adolescentes e idosos, nessa ordem. E hoje, por exemplo, as consequências maiores é o desequilíbrio emocional, o abalo emocional, principalmente das mulheres.
né? E também a questão do pânico nos idosos, não só pela conservação da saúde, mas também pela violência que foi sofrida durante esse período. E nesse período foi importante salientar que a participação dos homens é majoritária. Os homens não acostumados a permanecer em casa em razão do trabalho, em razão do lazer, em razão do entretenimento, eles foram, na verdade, os grandes, vamos dizer assim, vilões dessa violência, né? O machismo aflorou cada vez mais. E a questão emocional das mulheres, das crianças e dos idosos, que foram as principais vítimas, tivemos aí muitas e muitas situações. Por isso, no meio da pandemia, no Agosto Lilás, que é um outro mês que a gente luta acirradamente contra a violência, especialmente contra o feminicídio, nós inauguramos, junto com o Brasil inteiro, a campanha do X vermelho na mão, né, para poder alertar na farmácia, no supermercado, que aquela mulher estava fazendo uma denúncia que havia um pedido de socorro, um pedido, né, de socorro contra a violência que ela vinha sofrendo. Que é o seguinte, que é interessante, né? Só a pessoa entrar em qualquer lugar, qualquer estabelecimento, ela risca um X na mão vermelho, um X vermelho e mostra. Mostra, alguém vai em seu socorro. E vai identificar. Exatamente. Identifica e chama, né, os órgãos de segurança ou aqueles que trabalham na defesa dos direitos da mulher. Ok, a senhora inclusive já falou de algumas maneiras que vocês vão utilizar para sensibilizar, para conseguir chegar em homens e mulheres. Isso. Existem outras maneiras aí? Quais são as formas, as maneiras que vocês pretendem conseguir atingir, né, sensibilizar os homens e as mulheres para ficarem atentos, né, para essa questão da violência doméstica? Primeiro é massificar essa campanha agora, nos 16 dias de ativismo. Informação. Nós vamos estar soltando o ônibus da mulher. E esse ônibus a gente está chamando, vai ter 6 paradas obrigatórias nos bairros de onde procedem os maiores números de registro de violência doméstica e familiar. Que são os bairros da Zona Norte e os bairros da Zona Leste, que são as maiores incidências. Então nós vamos estar na comunidade Nossa Senhora de Fátima, lá na Cidade Nova, na primeira parada. E vamos encerrar a 6ª parada lá na Feira da Panaí, trabalhando as mulheres em situação de rua e as mulheres vendedoras de café 100% venezuelanas, que sofrem também não só a violência doméstica, mas especialmente a violência do assédio moral, do assédio sexual também, né? E do tráfico, né? Lógico. Ali naquela área da orla da cidade de Manaus. Então, é um trabalho que nós começamos lá na frente, em março, e durante o ano inteiro, pelo Centro de Referência dos Direitos da Mulher e pelas ações comunitárias de cidadania, onde nós vamos tanto nas comunidades rurais quanto aqui na periferia da cidade, fazendo as rodas de conversa, chamando homens e mulheres para poder fazermos construirmos uma rede efetiva de proteção a essas mulheres. Em 10 meses, 19.409 registros de casos de violência significa uma média mensal de quase 2.000 casos ao mês. É muito alto. É muita coisa. Ainda somos uma sociedade machista. Patriarcal, né? Patriarcal. E essa, para finalizar, essa é o único caminho da gente trabalhar e reverter essa situação, esse quadro horrível. Sim. De violência doméstica, de violência contra a mulher. É só informação. Com certeza. Além da informação, claro, hoje, por exemplo... As políticas públicas também, as políticas públicas funcionando e também a questão dos aparelhos policiais darem celeridade, né, nas denúncias e a justiça também com celeridade. Vamos inaugurar agora a campanha A Paz em Casa, né, pela Justiça, que se agrega a nós nesses dias de 16, inclusive trabalhando
o julgamento dos processos que ainda estão sobrestados. Importantíssimo. Okay. Então, vamos ao serviço, né? Qual é a programação? Como é que a gente faz para acompanhar essa programação, para poder participar? Essa campanha, ela vai ser lançada às 4h da tarde, lá na Praça da Polícia, onde, em alusão ao Dia da Consciência Negra, que é sábado, nós estaremos também inaugurando a primeira feira do empreendedor preto, lá na Praça da Polícia, que vai funcionar de 8 até as 20 horas. Os pretos da cidade, junto com os movimentos da negritude e com o apoio nosso da Prefeitura, né, Municipal de Manaus, estaremos garantindo a eles, também como consequência desse período pandêmico, que muitos perderam o emprego, etc., uma forma alternativa de não só mostrar o que eles produzem, mas comercializar, né? É importante, e além disso, teremos atrações musicais, culturais, maracatu, grupos organizados, capoeira, etc. Para movimentar a feira e chamar a atenção para a não discriminação, o não racismo, seja ele estrutural ou seja ele coletivo, de um modo geral, assim como o respeito, né? Que eles têm como seres humanos. A gente pode acompanhar no site da Prefeitura essa programação? Sim, com certeza. Maravilha. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente, falando sobre esse assunto tão importante. Uma ótima noite. Muito obrigada. Muito obrigada, eu pela oportunidade. Conversamos com a subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania de Manaus, Graça Prola. 6h55. 18 horas. Olha, se o tempo chuvoso permitir, o eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos vai poder ser visto no céu de Manaus. O raro fenômeno acontece na madrugada desta sexta-feira, dia 19. Mais detalhes com a repórter Júlia Gomes. No auge do eclipse, a Lua terá mais de 97% de sua superfície coberta pela sombra da Terra e ganhará uma aparência avermelhada. O raro eclipse lunar parcial, mais longo em 580 anos, ocorrerá nesta sexta-feira. E segundo informações da Agência Espacial Norte-Americana, o fenômeno irá durar cerca de 3 horas e 28 minutos. E no Brasil, poderá ser visto por cerca de 2 horas. O astrônomo amador Giovando Nobre, do Observatório Astronômico Rei do Universo, explica sobre a ocorrência do eclipse. O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra, ou seja, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Este fenômeno, com essa duração, não ocorre há mais de 580 anos. Mas não é que não ocorre só a cada 580 anos. Tanto que o ano que vem, em maio, nós teremos um outro eclipse até mais bonito do que esse. Mas realmente esse é um fenômeno muito longo que vai durar mais de 3 horas. A duração total desse eclipse, considerando somente a fase umbral, ou seja, o momento em que a Lua realmente mergulha na sombra da Terra, que nós chamamos de umbra, é de um pouco mais de 3 horas. Agora, se for considerar o momento em que a Lua começa na fase penumbral, que é a sombra mais fraca, até sair dessa fase, o eclipse pode durar até mais de 6 horas. Em Manaus, o fenômeno deve começar às 2 da manhã, acabando pouco depois das 5h40. Segundo Giovando Nobre, os melhores lugares para observar o fenômeno na capital são em lugares que você tem o horizonte oeste, que é onde o sol se põe, totalmente livre. Porém, as condições climáticas podem impactar na observação do evento. A minha recomendação para aqueles que desejam observar esse fenômeno é que durmam cedo hoje, porque se quiser observar a partir da fase penumbral, essa começa às 2 da manhã. Agora, se o interesse for apenas observar a fase umbral, que é a parte mais interessante do eclipse, este começa por volta das 3h19 e vai até o pôr da Lua, aqui em Manaus. Procure um lugar com o horizonte oeste desimpedido, porque a Lua vai estar baixa no horizonte oeste no momento do eclipse. Infelizmente, nós estamos já começando o inverno amazônico, então estamos numa época muito chuvosa.
Hoje já está o dia inteiro nublado. Vamos torcer para que o clima abra pela madrugada para que possamos observar este belo fenômeno. E para a região de Manaus, de acordo com o site Climatempo, vai ser preciso contar com a sorte para observar o eclipse. A previsão é de uma madrugada com muitas nuvens e com chuva. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E mais um retrato do descaso com a segurança pública no interior do estado marca a gestão de Wilson Lima. Desta vez o problema vem do município de Beruri. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas informou que a Promotoria de Justiça de Beruri obteve no último dia 10 de novembro a concessão de medida liminar que impõe ao Estado do Amazonas a recomposição do efetivo policial que atua no município. A ação civil pública do MP decorre de investigação onde foi constatada a insuficiência de veículos, de contingente e de material para a realização de rondas ostensivas e, além disso, atendimentos de ocorrências da Polícia Militar no município. Conforme a decisão, no prazo de 90 dias, o Estado deve providenciar a lotação permanente de 11 novos agentes policiais, a fim de que o efetivo do 2º Grupamento Policial Militar, o 2º GPM, atinja o total de 30 policiais militares. Além disso, de acordo com a decisão, o Estado deve garantir que o 2º GPM de Beruri conte com o mínimo de 5 viaturas, sendo 3 automóveis e 2 motocicletas, aptas para uso e devidamente equipadas, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada ao teto de 50 mil. Segundo a promotora de justiça Tânia Maria Azevedo Feitosa, que está respondendo pela Promotoria de Beruri, embora situada às margens do Rio Purus, com acesso aos demais municípios e às comunidades da zona rural, apenas por meio fluvial, o 2º GPM não dispõe de embarcação para a prestação dos serviços de segurança pública e nem de motocicleta, o que se afigura inaceitável em uma cidade em que a maioria dos veículos são motocicletas. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Não tem paralelo na história do Amazonas o uso da máquina, do poder político e econômico do governo do Amazonas para tentar interferir na atual eleição para prefeito de Coari. A gestão do governador Wilson Lima dá sinais claros de desrespeito à lei eleitoral e aos órgãos de controle. O mesmo governo que tirou R$1 bilhão em recursos dos municípios agora tenta sufocar a vontade do povo do interior. Demonstra o caráter do governante e o desrespeito ao próprio povo que lhe deu a honra de governar o Amazonas. O povo de Coari tem o direito de eleger o candidato que achar melhor. O uso ilegal da máquina do Estado na eleição municipal é intolerável, ilegal e imoral, mas é intolerável, sobretudo, por colocar em risco a conquista histórica do povo brasileiro de votar livremente. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.